E aí, está na hora de fazer acesso direto a arquivos. Bem, a gente está trabalhando aqui com o contexto de arquivos. E mais do que isso, nossos arquivos são coleções de registros e, além de tudo, são registros armazenados no formato binário. E o que isso quer dizer? Olha, primeiro, quer dizer que a mesma representação usada na memória é a que é armazenada no arquivo, daí o nome binário. Segundo, que o nosso arquivo é formado por uma coleção de dados que são todos do mesmo tipo. Daí a gente pode ter um arquivo com um monte de inteiros, ou então um arquivo com um monte de doubles, ou ainda um arquivo com um monte de structs. Mas o que importa é que todos os elementos armazenados possuem a mesma estrutura de representação binária, só que, claro, com valores diferentes. Dá uma olhada no esquema do arquivo. Aqui a gente tem um arquivo com 6 registros, que eu vou identificar de R0 a R5. E todos os registros têm o mesmo tamanho. Um conceito importante que a gente tem quando mexe com arquivos é o de posição corrente. Bem, posição corrente é só um nome. A gente pode chamar de posição atual ou então de posição. É só deixar claro ao que a gente está se referindo. Vê bem, a posição corrente é o byte onde a próxima leitura ou então a próxima escrita vai acontecer. Mas a gente vai começar do começo. A posição corrente do arquivo já é determinada na hora da abertura, com o fopen. Então é isso, dependendo do modo, a posição corrente é ajustada por uma posição específica. O modo R abre um arquivo para leitura e a posição corrente é colocada no primeiro byte, que é o byte 0. Desse jeito, a primeira leitura é feita no início do arquivo, no primeiro byte do primeiro registro. E também abre com a posição corrente no 0 o R+. A única diferença é que agora também são permitidas as escritas. E o efeito de escrever em uma posição que já tem um registro é sobrescrever seu conteúdo, ou seja, trocar um registro por outro. No modo W é criado um arquivo de tamanho 0, que é somente para escrita, e a posição corrente é a única possível, a posição 0. E desse jeito as escritas começam com o arquivo literalmente do 0. Com o W+, é a mesma coisa, só que agora o arquivo também permite leituras. Nesse caso, só faz sentido fazer qualquer leitura depois de escrever alguma coisa no arquivo, tá ok? E agora, os modos A e A+. No modo A, o arquivo é para escrita no final, ou seja, para acrescentar novos dados no fim do arquivo. Nesse caso, a posição corrente é ajustada para o byte que está depois do último byte do arquivo. Esse byte ainda não existe de verdade, mas se for feita uma escrita, o arquivo aumenta. E só para lembrar, se o arquivo não existir, é criado um arquivo novo vazio, com a posição corrente igual a 0. E acrescentando mais no A, o efeito na posição corrente é o mesmo. A única diferença é que depois dá para ler também desse arquivo. Agora, quando a gente lê de um arquivo, a gente copia bytes do arquivo para a memória principal. A transferência começa com o byte que está na posição corrente. E olha só como a leitura com o fread funciona nesse contexto. Suponha que a gente tem um arquivo com 4 registros. Ao abrir o arquivo com RB, a posição corrente vai para o byte 0. Na primeira execução do fread, os bytes são copiados, fazendo a leitura do registro R0 e mudando a posição corrente para o primeiro byte do segundo registro. Se outra leitura for feita, a transferência agora é o conteúdo de R1 e, de novo, a posição corrente é atualizada. Na terceira leitura, a gente lê R2 e vai para o primeiro byte do R3. E a leitura do R3 copia os bytes dele e deixa a posição corrente logo depois do fim do arquivo. E nessa situação, se eu tentar fazer outro fread, ele vai falhar e o programa sabe que chegou no fim do arquivo. E tá aí, o fread atualiza automaticamente a posição corrente do arquivo cada vez que é executado. E o fwrite funciona igual.
Se a gente abre um arquivo com WB, a gente cria um arquivo vazio, e a posição corrente para a escrita é o 0. O primeiro fwrite copia um registro para o arquivo e atualiza a posição corrente. Então, eu fico com um arquivo com o registro R0, que está preparado para que a próxima escrita comece logo depois dele. Um novo fwrite grava o R1 e também atualiza a posição corrente. E cada nova escrita acrescenta no final. E a posição corrente, claro, vai junto. Só que isso tudo é leitura e escrita sequencial, ou seja, um depois do outro. E o conceito de posição corrente nem precisava aparecer tão explicitamente. E, finalmente, vem a ideia do acesso direto. Com o acesso direto, eu consigo dar um comando para mudar a posição corrente e fazer, por exemplo, a leitura de um registro qualquer lá no meio do arquivo. Olha só, aqui eu tenho um arquivo com 6 registros. Agora suponha que eu queira ler apenas o R2. Bem, eu começo abrindo o arquivo no modo RB, que prepara a leitura para começar no primeiro registro. Aí eu incluo um comando para mudar a posição corrente. Em C, esse é o papel da função fseek. Aqui eu mudo a posição corrente para o valor 2 vezes size of reg, que é exatamente o início do R2. Então, eu faço uma leitura que copia o R2 do arquivo para a memória e que também atualiza a posição corrente. E é isso, eu consigo ler o terceiro registro do arquivo sem precisar ler nenhum outro. E, na verdade, eu consigo ler qualquer registro sem ter que passar pelos outros. E não importa o tamanho do arquivo. Bem, a gente viu como ter acesso a um arquivo e como a posição corrente funciona para leitura e para escrita. E também viu que dá para mudar a posição corrente usando o fseek. E desse jeito dá para ler e escrever um registro em uma posição qualquer do arquivo. Só que aqui a gente viu só que é possível fazer o acesso direto. No momento futuro, o próximo passo é entender os parâmetros da função fseek com mais detalhes. E aí vai dar para usar ela melhor. Por enquanto, é isso.